Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória e que possamos fazer por merecer esta assistência, este amparo, esta proteção, trabalhando constantemente na seara do bem. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada, que aqui se encontram conosco constantemente nesta sala de estudo, estudando conosco, para que possamos caminhar conjuntamente na nossa melhoria, no nosso crescimento intelectual, no nosso crescimento, em especial no nosso crescimento espiritual, nos esclarecendo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. E hoje aqui nos encontramos, neste dia 20 de julho do ano de 2020, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo 9, que tem como título Fatalidade. Será que existe, conforme ainda nós teimamos em muitas situações, nós teimamos classificar, em especial os eventos que nós classificamos como ruins na nossa vida, existe fatalidade? Como nós encontramos esclarecimentos belíssimos e profundos na doutrina espírita, fatalidade, não existe esta palavra da forma que nós a classificamos, não existe essa palavra no dicionário divino. Então, conforme nós veremos aqui nas palavras de Emmanuel, conforme ele nos fala aqui logo no início, que a fatalidade do mal, aqui ele fala sobre o mal, é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso prejuízo a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Então aqui vejamos que Emmanuel já começa nos esclarecendo que fatalidade é sempre o resultado de uma criação nossa. Então aquilo que nós classificamos naquele desenlace, naquele desaguar de um determinado resultado, de uma determinada escolha que nós classificamos como fatalidade, igual ele fala que na verdade é criação nossa, é sempre o resultado de uma criação nossa. Nós que fomos criando aquele ambiente até chegar naquele ponto de culminância que aconteceu aquele algo ruim, igual ele fala aqui, de mal na nossa vida. É sempre uma criação devida a nós mesmos. Não é culpa de Deus. Deus apenas permite, já que é um resultado da nossa escolha e nós temos o nosso livre-arbítrio, então Deus permite que colhamos exatamente de acordo com o nosso plantio, já que, conforme nós sabemos, nas palavras sábias de Paulo de Tarso, onde nos diz que a semeadura ela é livre, no entanto, a colheita é obrigatória, então compulsoriamente colheremos de acordo com o nosso plantio. E aí ele diz o seguinte na sequência, Emmanuel: semelhante afirmativa dispensa qualquer discussão filosófica, pela simplicidade com que será justo averiguar-lhe o acerto nas mais comezinhas atividades da vida comum. Então, ele já, no parágrafo seguinte, ele diz que, em relação ao resultado das nossas escolhas, essa semelhante afirmativa, onde ele diz que esta fatalidade do mal é sempre uma criação nossa, devida a nós mesmos, às nossas escolhas, dispensa qualquer discussão filosófica e acrescenta uma conta
que contraímos por conta própria, igual ele diz aqui, uma conta esposada naturalmente, é um laço moral. É um laço moral tecido pelo devedor à frente do credor, impondo-lhe a obrigação do resgate. Então aqui ele nos lembra que se nós contraímos dívidas, naturalmente nós buscamos por conta própria, através das nossas escolhas, em muitas situações, ou na maioria das situações, escolhas equivocadas, escolhas impensadas, nós estamos tecendo esse laço entre nós na condição de criaturas devedoras para com aqueles que nós prejudicamos, que ficam na condição de credores, e teremos que resgatar estas contas. Igual ele diz aqui, uma conta que nós contraímos naturalmente é um laço moral tecido pelo devedor à frente do credor. Aí ele traz aqui alguns exemplos. Um templo doméstico, ou seja, o nosso lar, ali o nosso grupo familiar, aquele ambiente físico onde nós nos encontramos reunidos em primeiro lugar na sociedade, naquela micro-sociedade que conhecemos com o nome de família. Então ele diz que um templo doméstico é entregue ao lixo sistemático, ou seja, não sendo cuidado, ao lixo sistemático, transformar-se-á com certeza num depósito de micróbios e detritos, determinando a multiplicação de núcleos infecciosos de enfermidade e morte. Então aqui ele faz uma comparação da nossa vida comum, da nossa vida moral, com o agrupamento familiar ali, nossa casa física. Se não cuidarmos da nossa casa física, ou todos os ambientes da casa que nós usamos ali no agrupamento familiar, ele se tornará um depósito de micróbios e detritos que vai nos causar doenças doenças infecciosas, e que através dessas doenças infecciosas nós poderemos inclusive chegar à morte do corpo físico, ao desencarne. Então precisamos cuidar do nosso agrupamento familiar, mas aqui ele faz uma comparação em relação à nossa vida moral. E aí ele traz um outro exemplo, que um campo confiado ao império da erva daninha converter-se-á sem dúvida na moradia de vermes insaciáveis, compelindo o lavrador a maior sacrifício na recuperação oportuna. Então precisamos, igual ele fala aqui, cuidar constantemente da nossa vida para que essas ervas daninhas não se instalem, para que no futuro não seja bem mais difícil, bem mais complicado de restaurarmos a nossa saúde moral e espiritual. Aí ele diz, ó, assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Então ele fala sobre, traz aqui como exemplo o nosso agrupamento familiar, a nossa casa, um campo confiado à erva daninha, assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Não precisamos remontar, aqui ele nos traz uma belíssima lição, que nós, em muitas situações, inclusive nós espíritas, ou espiritualistas, em especial os espíritas, ou que se dizem espíritas, buscamos constantemente, fazemos constantemente questionamentos em relação ao nosso passado. Será que eu estou passando por dificuldades hoje? Todos esses problemas que estão na minha vida, isso vem de onde? Quando foi que eu errei que hoje estou colhendo esses resultados? Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, os problemas pelos quais nós estamos passando hoje, ele não remonta, não precisamos buscar num passado tão distante. Não precisamos fazer esses questionamentos ou ficar fazendo esses questionamentos. Ele diz, ó, não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Então não precisamos desperdiçar tempo e energia em ficar buscando em existências passadas a origem daqueles problemas. Auscultemos. Aqui ele nos dá a lição. Auscultemos, ou seja, busquemos, escutemos a nossa peregrinação
de cada dia. Observemos as nossas escolhas de cada dia, que aí nós descobriremos onde está a origem dos nossos problemas, a origem dos problemas pelos quais nós estamos passando ou estivermos passando na atualidade. Em cada passo, nos fala Emmanuel, em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância, geramos nos companheiros de experiências as mais difíceis posições morais contra nós. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade, conforme nos diz Jesus, da vigilância constante, porque em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância, estamos contraindo débitos, estamos contraindo problemas, estamos tecendo através desse tecido das linhas das nossas escolhas, tecendo dívidas ou laços para com credores, para com companheiros de jornada, conforme ele nos fala aqui, geramos nos companheiros de experiências as mais difíceis posições morais contra nós. Geramos dívidas que precisaremos, em um determinado momento, resgatá-las. E aí acrescenta ainda, aqui é a nossa preguiça, atraindo em nosso desfavor a indiferença dos missionários do trabalho. Ali é a nossa palavra agressiva ou impensada, coagulando a aversão e o temor ao redor de nossa presença. Então, que possamos vigiar constantemente as nossas escolhas, vigiar constantemente as nossas atividades, para que não caiamos nesta condição de preguiça, para não ter a indiferença daqueles missionários que estão com aquela disposição constante em nos auxiliar, mas se nós não fizermos a nossa parte, como que eles nos auxiliarão? Por quê? Por que iremos, e neste caso, se não vigiarmos constantemente, estaremos nesta condição? Porque agir de forma agressiva, com palavras agressivas, contra os nossos companheiros de jornada, palavras agressivas ou impensadas, que neste caso só estará gerando problemas, no caso aí, desequilíbrios de energias à nossa volta, e que nós arcaremos com as consequências dessas escolhas. E aqui ele diz, já que ele falou que aqui é a nossa preguiça, acolá é o gesto de incompreensão, provocando a tristeza e o desânimo nos corações interessados em nosso progresso. E, mais além, é a própria inconstância do bem sintonizando-nos com os agentes do mal. Então precisamos, sim, fazer todo aquele esforço, conforme nós encontramos em uma questão de O Livro dos Espíritos, em fazer o bem constantemente, fazer o bem no limite das nossas forças, porque neste caso ele fala aqui que mais além é a própria inconstância do bem. Porque se ficamos nesta condição de inconstância em fazer o bem, sem sombra de dúvida que quanto menos fizer o bem, mais nos sintonizaremos com as faixas negativas, os agentes do mal. Então precisamos sim cada vez mais nos equilibrar ou reequilibrar nessas faixas de energias positivas. Lembremos-nos de que os efeitos se expressarão segundo as causas e alteremos o jogo das circunstâncias em nossa luta evolutiva. Então aqui ele chama a atenção para aquela necessidade de alterarmos o jogo das circunstâncias em nossa luta evolutiva. De que forma? De que forma nós alteraremos este jogo? Desenvolvendo, nos informa Emmanuel, alteraremos o jogo das circunstâncias na nossa luta evolutiva, desenvolvendo conosco e em torno de nós mais elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. Então, desenvolvendo conosco, desenvolvendo em torno de nós a mais elevada plantação. Então, precisamos sim preparar este campo
conforme nos fala Jesus, naquela belíssima parábola do semeador, quando ele nos traz aqueles tipos de terrenos que, na verdade, é o nosso interior, é o interior de cada um de nós, que precisa ser cultivado, que precisa ser preparado para receber a boa semente. Então, conforme ele fala aqui, desenvolvendo conosco e em torno de nós, mais elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. E aí ele cita aqui uma frase de Jesus, onde nos diz que acharás o que procuras. Aí ele coloca até na forma invertida, porque Jesus nos diz que procure e acharás. Aí ele coloca que acharás o que procuras. Disse-nos o Senhor. E aí ele emenda os esclarecimentos dizendo: e em cada instante da nossa vida, em cada instante da nossa vida, estamos recolhendo o que semeamos. Como dissemos lá no início, e Emmanuel disse lá no primeiro parágrafo, que a fatalidade é exatamente o resultado das nossas criações, o resultado das nossas escolhas. Aqui ele acrescenta dizendo que em cada instante de nossa vida estamos recolhendo o que semeamos. Dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita melhor de amanhã. Então, se queremos amanhã ter uma melhor colheita, que possamos fazer hoje melhores escolhas, que possamos fazer hoje uma melhor semeadura, que possamos trabalhar mais hoje, conforme ele nos fala aqui, desenvolvendo conosco e em torno de nós uma plantação de amor e serviço. Consequentemente, amanhã estaremos num ambiente melhor, num ambiente mais propício, porque o único momento que nós temos na nossa vida para prepararmos um futuro melhor chama-se presente, chama-se hoje. Não adianta ficarmos vivendo do passado, porque o passado já se foi, o futuro ele é incerto conforme nós sabemos. Então, o único momento que nós podemos e que temos à nossa disposição, e é por isto que se chama presente, porque é um presente de Deus, é este momento onde nós podemos perfeitamente trabalhar, e trabalharmos muito, resolvendo pelo menos em parte os nossos problemas do passado e consequentemente preparando um futuro melhor, conforme ele nos fala aqui, ó, nossa sementeira de hoje, a colheita melhor de amanhã. Então, sem sombra de dúvida, se queremos colher frutos doces no amanhã, que possamos plantar hoje sementes doces, sementes de frutos doces, sementes do bem, que é este fruto doce do amanhã. E por último ele diz, em relação aos resultados das nossas escolhas, que podem refletir no nosso corpo físico em próximas existências, em próximas reencarnações, moléstias do corpo e impedimento do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras, constituem tudo isto, refletindo no nosso corpo físico, o que pode vir a refletir no nosso corpo físico do amanhã. Ele diz, constituem pontos de corrigenda do passado, que hoje nos restauram à frente do futuro. Então aqui ele nos fala que são corrigendas, não é castigo de Deus. Deus permite, porque quando estamos no mundo espiritual e já alcançamos uma condição de equilíbrio ou de pelo menos parcial equilíbrio e olhamos para o nosso passado de desequilíbrio, o nosso passado de escolhas equivocadas, nós imploramos aos benfeitores espirituais uma autorização para retornarmos a um corpo físico exatamente da forma que Emmanuel nos fala aqui, ó, com moléstias, com impedimentos, com mutilações, com deformidades, com fobias, exatamente para resgatarmos para a nossa corrigenda,
neste presente, nesta atual existência, trabalhando ou sofrendo as consequências ali no corpo físico das escolhas equivocadas do nosso passado, para restaurarmos o nosso futuro, aquilo que nós temos pela frente. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e conforme falamos constantemente, e que possamos não ficar simplesmente nas reflexões, achando esses ensinamentos belos e profundos, mas em especial trazendo e internalizando esses ensinamentos na nossa vida e trabalhando para e pela nossa melhoria, preparando o nosso futuro ditoso, o nosso futuro de felicidade. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando retornaremos a esta sala virtual para darmos continuidade às nossas reflexões. Todos vocês que aqui se encontram, todos que por essa sala passaram e todos que terão acesso a este material, recebam o meu abraço fraterno e de gratidão. E faça uma belíssima caridade, seja você também um semeador do Evangelho. Se você chegou à conclusão que este material lhe tocou em algum ponto, lhe tocou alguma fibra do coração, no sentido de transformação, passe adiante. Leve a outros companheiros a oportunidade da reflexão, a oportunidade de refletir acerca dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Paz aos nossos corações. Que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos.